Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo a gente. Tô super contente de abrir esse segundo episódio da segunda temporada aqui do nosso podcast, né, o TheCast, com o William Katayama, executivo de RH, e também com a nossa participante super especial, que é a Dani Pereira, superintendente de RH do Banco Bradesco. Dani, seja super bem-vinda. O William também seja super bem-vindo. Prazer tê-los aqui hoje. Obrigado. Eu quero que o William, na verdade, faça, né, uma breve introdução, uma breve apresentação, e em seguida eu vou pedir para a Dani também se apresentar. Legal. Bom, prazer estar com vocês aqui, fazendo essa conversa. Vou me apresentar, eu sou o William, vou fazer uma autodescrição, né? Eu sou um homem asiático, né? Ou de origem asiática. Eu tenho 1,73 m, eu tenho cabelos castanhos, já estão ficando um pouquinho brancos, mas eu disfarço eles usando gel. E tô com uma camiseta branca e uso um óculos também, cor preta. Bom, prazer estar aqui, sou o William, né? Sou executivo de RH há mais de 20 anos, já atuei em várias áreas como Talent Acquisition e agora, mais recentemente, estou na área de transformação e gestão da mudança. Prazer estar aqui sendo co-host desse podcast com vocês hoje. Seja super bem-vindo e obrigada. Olá, super obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui participando desse bate-papo, que eu tenho certeza será uma delícia. Eu sou Daniela Pereira, assim como o Will, mais de 20 anos, eu já estou mais para os 30 quase, 30 anos de experiência em RH, e aí já passei por algumas empresas multinacionais, algumas nacionais, de fundo de private equity, em diferentes negócios, tá? Então é uma trajetória aí longa já, sempre na área de pessoas, uma área que desde cedo identifiquei como área de vocação. Eu sou uma mulher branca, de cabelos descoloridos, loiros, portanto, na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma camisa bege, não dá para ver porque eu estou sentada numa saia de couro castanha aqui, marrom, e um casaco listrado. Prazer de novo fazer parte aqui desse bate-papo. Prazer tê-los aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Will. Então, começando para a nossa primeira pergunta aqui, Dani, eu queria muito entender na sua visão, né, na sua percepção, qual que acaba sendo o principal papel do RH na estrutura de governança das organizações hoje, assim, de forma geral? Legal, ótima pergunta. Primeiro, parabenizar também pela temática, né? Falar de governança é um tema bastante maduro, e aí gostaria de começar desmistificando um pouco de governança. Quando a gente fala desse tema, a gente já pensa em algo chato, né? Burocrático, talvez, um pouco mais sério, e eu acho que a gente tem uma oportunidade de trazer a governança para uma conversa que a gente quer explorar um pouquinho mais hoje, aí num lugar de trazer legitimidade, de realmente perenidade para os negócios, de gerar transparência, né? Então, eu vejo muito a governança assumindo esse protagonismo ali no enredo das organizações. E a área de pessoas, eu acho que destacaria em dois pilares principais ali. Um, como fazendo governança dos seus próprios produtos, né? Eu sou a chata da governança. Toda vez que a gente desenvolve um produto, prototipa, e eu vou lá. Como é que vai ser a governança? Como é que isso para de pé? Né? Como é que isso, ao longo do tempo, se sustenta? Com quais alçadas? Com qual com qual processo? Com qual procedimento? Enfim, então eu sou a chata, eu brinco que é a chata da governança. Eu realmente acredito que a gente tem aqui o dever, realmente, de quando desenhamos alguma coisa bacana, de pensar na sustentação também desse produto. E acho que um segundo, não menos importante, é o RH olhando para essa agenda de governança, impulsionando na organização, né? Uhum. Eu sou sou uma pessoa que gosta de pensar sempre o RH num olhar um pouco mais ampliado, não só da gente fazendo a nossa caixinha ali. Claro que existem áreas competentes para cada disciplina na organização, mas a gente avançando esses muros e olhando tudo que interfere em comportamento, em cultura, em dinâmica de trabalho, acho que a gente tem um papel também de protagonista nessa história de quais são as pessoas, quais são as lideranças, como é que a gente impulsiona isso, se a gente está indo com os comportamentos corretos e como é que a gente dá ainda atração para essa governança dentro da agenda de negócios, dentro da agenda da estratégia, da organização como um todo. Então, eu resumiria nessas duas frentes de destaque, né? A gente olhando para as nossas próprias governanças e produtos, e a gente também, enquanto área de recursos humanos, impulsionando a governança
para a organização, para os comportamentos corretos, tendo as pessoas corretas e olhando para alguns produtos que também são fundamentais dentro da governança da organização, né? Sejam Perfeito. eles sucessão, planejamento de mão de obra, enfim, alguns entregáveis que também são vitais quando a gente pensa em governança estrutural, em estratégia, enfim, a gente também entregando aí nesse lugar. Não, perfeito, perfeito, Dani. E aí, usando inclusive um pouco da sua trajetória, né, um pouco da sua vivência, né, você mesma comentou quando se apresentou que passou por segmentos muito distintos, né, de mercado. E aí, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela muitas vezes está trabalhando numa empresa familiar, muitas vezes está numa empresa talvez já profissionalizada, né, com processos mais redondos. Então, eu queria até explorar um pouquinho da sua trajetória, né? O que você entende, né, que é o papel do RH nesse processo de amadurecimento da governança? Uhum. E o que é mais desafiador também desse processo, né? Porque ele é um processo, né, quando a gente fala Sem em dúvida. governança, né? Sem dúvida. Ótima pergunta, porque acho que o ponto que você trouxe de o tamanho da empresa, eu acho que eu já vi muito empresas menores, a gente não tem tamanho, se a gente for perder tempo fazendo governança, fica burocrático, a gente investe energia onde não é trivial. Mas eu acho que é exatamente o contrário, né? A gente tem, claro que a governança ela está a serviço da estratégia. Né? Ela é a qualidade com que a gente entrega a nossa estratégia também, né? Então, ela tem que ser fluida, ela tem que ser alinhada à prática, né? Não dá para desenhar alguma coisa e ficar lá no PowerPoint, Exato. né? Para inglês ver, né? Ou para alguém ver ali e de fato não está congruente com a nosso dia a dia, com a dinâmica da empresa, né? Então, acho que independente do tamanho da empresa, ela é super estratégica, vital realmente para a qualidade das decisões. E tem um ativo que muitas vezes a gente, enquanto organização, não toma conta, que é o conhecimento. Né? Tem uma frase que eu brinco bastante lá com o meu time, que eu falo que é ordem e progresso. Né? Não necessariamente elas precisam acontecer. A ordem sempre tem que vir antes, se não tem ordem, não tem progresso. Às vezes o progresso pode vir quase que junto com a ordem, né? Não tem necessariamente. O ritmo pode ser mais acelerado. Mas eu acho que a gente tem uma questão ali de realmente de ter registro. Né? A gente trabalha para uma organização, muitas vezes a gente vai embora, o funcionário vai embora e levou conhecimento. Né? Para fazer um planejamento sucessório, muitas vezes eu estou levando em conta não só o talento ou a competência para gerir negócios no futuro que a gente quer, mas, puxa, aquela pessoa tem um conhecimento que é muito importante e ninguém mais tem. Isso é um desserviço para as organizações. Então, eu acho que governança, ela entra também no lugar de trazer para a gente condições de ter processos perenes, né, da gente garantir que o conhecimento fique instalado dentro de casa também. Que a gente olhe ali para esse lugar de o que eu preciso de competências no futuro, mas o que eu tenho também no presente. Então, acho que ordem e progresso, quando eu brinco com isso, é ter tudo registrado, até para eu falar de futuro e de progresso e das IAs, né? Acho que a gente nem vai falar de tanto disso, mas de tudo que vem para frente, a gente precisa ter condições e ter registros daquilo que é feito no dia de hoje, né? Nos tempos, na qualidade do que é feito no dia atual, para a gente conseguir, de fato, até prototipar alguma coisa para o futuro, né? Então, tem um compromisso importante da gente fomentar essa gestão de conhecimento. E aí, acho que indo para disciplinas que são bastante cerne, né, da área de pessoas, eu tenho aqui, quando eu falo de planejamento, por exemplo, da mão de obra, né? Essa é uma agenda de governança que muitas vezes não está na governança, não está na estratégia, está no tático, né? Puxa, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu vejo líderes falando, não tenho visibilidade do meu dia a dia de amanhã, dos negócios, né? A gente sabe que o mundo está bastante, né? Se eu trouxer fatores exógenos, tem um dinamismo, está bastante instável. Né? É isso. Então, a gente, de fato, tem cada vez menos condição de prever com bastante acurácia, com muita condição futuro. Mas eu sempre falo, o que a gente já sabe? Né? Porque às vezes a gente fica partindo do que a gente não sabe, né? Puxa, eu ainda não sei como é que vai... Mas o que a gente já sabe? Como é que a gente cria hipóteses e cria processos e cria prioridades que nos deem um pouco mais de planejamento para o futuro, né? E aí isso, acho que a área de RH bebe muito, né? Tanto de pensar em quais são os comportamentos, quais são as lideranças, quais são as skills que eu quero ter e criar processos que entreguem isto.
Perfeito. E hoje nessa estrutura que você atua, essa dinâmica já está bem consolidada, né, pelo que você Hoje eu traz. estou no Bradesco, né, no mercado financeiro, por aspectos até legais, é um mercado que é bastante regido, né, a gente tem muitas especificidades, muitos órgãos reguladores, então acaba tendo um rigor bastante grande ali. Então, de novo, governança também é mitigador de riscos e mitigador de riscos até reputacionais, de riscos, sejam eles fiscais, tributários, e tudo isso está incluído ali, quando eu tenho uma boa governança eu acabo mitigando isso, e também para processos internos, né, então eu acho que hoje dentro da organização a gente tem um trabalho de governança bastante rígido, e que acaba sustentando como veículo da nossa estratégia uma empresa muito grande. A gente precisa ter clareza, ter transparência, garantir que as pessoas tenham um mínimo conhecimento. E a gente vem num momento importante ali de transformação de negócios, né? E quando você quer transformar, inclusive, e movimentar, e mobilizar essas pessoas, acho que a governança ainda tem um papel mais crucial na perspectiva de quando eu sei o que é esperado, quando eu sei quais são as alçadas, qual é o campo ali que eu tenho, quais são as boundaries, né? O terreno ali que eu posso atuar, eu tenho muito mais visibilidade e até protagonismo, né? Quando a gente sabe, enquanto funcionário, eu gosto muito de dizer que todo mundo quer fazer o que é certo desde que saiba o que é, né? E governança vem numa linha ali de transparência mesmo, né? Estou dizendo para vocês o que é esperado. E a gente acaba podendo ter um campo mais propenso à atuação. Então, acho que tem algumas ciladas, claro, que quando eu falo em governança, a gente para não pensar no rigor, numa coisa muito rígida, né? E ainda mais em mundo de hiperpersonalização, que as pessoas também querem ser atuantes, eu acho que é ainda mais importante a gente ter ali uma linha limite naquilo que é esperado para que as pessoas possam atuar com essa tranquilidade e nas relações de adulto, né? Acho que as organizações mais maduras, e acho que a gente vem na organização que eu estou numa evolução para esse caminho, onde a gente não quer mais relações, né, comando e controle, onde a gente quer que as pessoas sejam mais protagonistas, que tenham uma liderança maior acerca dos temas, das decisões. Quando você tem uma transparência da linha ali, quais são os comportamentos aceitáveis, quais são aqueles que não, a gente acaba também impulsionando mais essa trajetória, né? E ainda é mais legítimo e mais vital termos processos de governanças mais estabelecidos. Então, nessa linha, né, de ter governança como um ativo da organização, a gente não consegue deixar de falar sobre cultura, né? No final, é um pouco sobre como as coisas funcionam onde a gente está, né? Como as coisas realmente funcionam na organização, especialmente quando ninguém está vendo, né? É isso aí. Como é que constrói uma cultura onde governança seja um ativo que traga benefícios para a organização? Como é que isso entra no DNA de uma empresa, por exemplo, que talvez parta de um momento em que isso não é visto ou não é importante ou não é dado valor a isso? Como fazer essa transição, construir uma cultura de valorização de uma governança sólida? Pergunta de R$1 milhão, né? Eu vejo que cultura e governança são temas quase que simbióticos, né? Altamente integrados, né? Porque um é a qualidade daquilo que a gente entrega, como eu falei há pouco, né? Como eu desdobro a minha estratégia, e cultura, como você já bem definiu na tua fala, é o jeito como as coisas acontecem. Como diria o Peter Drucker, a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Então, não adianta estar o PowerPoint muito bonito, a gente entendeu o que a gente sabe, os executivos estão ali alinhados, mas na vida como ela é, a gente precisa que os sinais, que os símbolos, que aquilo que aconteça por trás, que acontece no café, a conversa e tudo isso seja congruente à governança, à minha estratégia, né? A cultura é a maneira que as coisas se materializam, no meu ponto de ver, né? A maneira mas cultura também fala sobre processo, né? E nisso, acho que governança e cultura tem um tema bastante importante ali. Eu acredito muito que o que a gente faz todos os dias, rotineiramente, vira um hábito, e isso também se traduz em comportamento e em cultura. A gente vem, hoje no banco, trabalhando o que a gente chama de evolução cultural.
A gente escolheu não por acaso falar de evolução e não de transformação, né? Porque transformação subentende que você está tirando ali, está desconstruído para construir sobrepondo, né? Talvez você está tirando ali. A gente fala muito de transformação de negócios, porque de fato isso faz necessário, fez-se necessário no nosso momento, mas a cultura a gente entende que ela é viva, né? Ela é orgânica, ela está acontecendo o tempo inteiro. E ela pode ser evoluída com uma intencionalidade. Então, acho que a cultura nasce de uma intenção, de uma validação, e ela tem que ser em todas as camadas, né? Acho que o bottom-up ajuda muito, é ele que constrói o nosso dia a dia, mas o top-down também tem que estar congruente. Quando eu tenho uma alta liderança que não está alinhada no que diz respeito à cultura desejada, a gente tem um problema bastante sério, né? Porque um aqui traz um impacto para milhares daqui, né? E milhares daqui talvez não tragam a mesma repercussão. Então, liderança é um fator crucial aqui nessa conversa. Preciso ter líderes altamente alinhados, comprados, com os comportamentos corretos, olhando para essa cultura. Então, parte de evoluir cultura, e é todo dia, né? Eu brinco que não é corrida de 100 metros, é maratona. É isso mesmo. Eu tenho que todo dia estar ali falando, garantindo que os menores sinais sejam, de fato, alinhados àquilo que é esperado, né? Então, falando um pouquinho desse arcabouço, né, de como a gente evolui cultura, eu acho que uma das componentes ali é também olhar para a governança dentro dessa equação. Então, tem que estar descrita a importância, tem que estar dentro da agenda estratégica, né? Não adianta eu falar para os times, vocês precisam ter governança dos processos, e eu mesmo não olho para isso, não valorizo, não estou planejando as iniciativas com dados, não estou alimentando, não estou fazendo gestão disso, né? Porque a governança também ela tem que ser escrita, acompanhada, revisitada, né, porque não é estanque, ela é um direcionador, mas com certeza ela tem que estar sempre atualizada, refletida no meu momento, refletida as atualidades, aquilo que está acontecendo no negócio, contexto. Então, acho que tem um lugar ali de protagonismo da liderança. Se pudesse elencar e tentar traduzir aqui, acho que tem uma peça fundamental, que é o líder protagonizando essa história, sendo role model, altamente engajado, altamente letrado, né? Ele também tem que ser protagonista nessa narrativa, né? Então, uma estratégia que eu acredito muito é construir essa história de cultura futura, cultura desejada, com essa alta liderança, com os líderes como um todo, né? Porque senão a gente vem ali, faça aqui, tá pronto, né? O PowerPoint, é difícil você engajar quando você não participou da construção. Então, por isso, trazer os líderes para essa construção é extremamente relevante, mas eles têm que ser monitorados, cobrados e têm que estar ali presente como preposto, né? Eu falo que a liderança é nosso preposto da cultura, da governança desejada. E a gente vive num mundo de grande velocidade, mesmo empresas, né, grandes estão buscando meios de tomar decisões mais rápidas, analisar os dados com mais agilidade. Como uma cultura de governança sólida não vai para o caminho de burocracia excessiva, do nada pode. Isso. Qual é o equilíbrio, ou aonde é que está a grande arte de construir governanças sólidas que olham para a sustentabilidade do negócio no longo prazo e, ao mesmo tempo, fomentam uma cultura de velocidade na tomada de decisão, redução de layers de aprovação, inovação, mitigação, mas ao mesmo tempo de mitigação de riscos, ao mesmo tempo que incentiva as pessoas a tomarem riscos e ao erro responsável. Como é que todos esses elementos se conversam e não se anulam? Eu acho que essa talvez seja, de novo, mais uma questão de R$1 milhão. É isso. A gente está faturando bastante aqui com essas questões. Concordo, acho que tudo isso é um cenário bastante complexo, né? Que são todas variáveis que tem, e não dá para ser pendular, né? Acho que você tem que ir ajustando. Tem uma coisa que eu falo muito, que é o one-to-many e o one-to-few, né? Acho que uma boa governança, uma boa política, uma boa diretriz, ela tem que atender muitos, né? Mas ela não vai atender todos. Não dá para a gente ter essa expectativa de que vai funcionar para 100%. Claro que eu não estou falando de um código de conduta e ética.
eu vou ter que ter lá regras que sejam, né, muito quase para todos, né? Vai ser para muita gente real. Mas muitas delas eu vou ter que ter uns 80-20 ali, na qual 80% está coberto, de forma que eu não enrijeça demais, eu tenho ali um cenário, né, e alguns limites, e eu tenho avenidas de alçada e de outras aprovações. Tem uma coisa, vou confessar uma coisa aqui, que me irrita, que é quando a gente desenha uma política. E eu vou explicar por quê, na verdade, não me entenda mal. Quando a gente vai desenhar uma política, no final do desenho, uma política, uma diretriz, eu coloco lá, em caso de exceções, faça isso, isso, isso. Eu falo, gente, a gente já está desenhando algo imaginando que não vai dar certo, né? Ou não para a maioria, né? Claro, eu entendo que cada empresa tem a sua forma de governança, a sua forma de escrever política, de diretriz, enfim. Mas eu acho que a gente deveria cobrir a maioria, e claro, existem as alçadas estruturais, né? Quem é que fez a política? Foi alguém de RH? Quem é a pessoa acima que deveria ter uma alçada ou a outra? Isso por si só já deveria cobrir uma exceção. Não gosto também de falar, vamos usar o bom senso, então acho que a governança, as políticas, as regras, elas entregam isso, mitigam os vieses, mitigam a tomada de decisão parcial, que enquanto humanos todos nós temos. Né? Então a gente consegue também dar limites, estabelecer o que de fato é aceitável ou não aceitável para aquela organização ou para a maioria, e acho que tem que ter caminhos, embora eu acabei de confessar que eu não gosto das regras de exceção, mas tem que haver caminhos para que possamos discutir exceções e na linha, de novo, da ordem e progresso, né? Eu acho que ter uma boa política é a ordem e o progresso depois que eu conheço minha população, depois que eu tenho uma política e uma governança consistente, o que não está funcionando que eu tenho que revisar, a ponto de ter que revisar a minha governança, porque isso está acontecendo com uma amostra relevante, talvez eu tenha definido regras que são inexequíveis, que não são alinhadas ao meu momento, ou qual é, de fato, uma necessidade, porque eu estou olhando agora cada vez mais quando eu falo de uma regra, de uma governança que é para um público interno, por exemplo, das áreas de pessoas, né? Talvez eu tenha que pensar para uma determinada fatia da população condições diferenciadas. Sim. Né? E aí, para essas pessoas, a gente tem figuras, né? Business partner, a própria liderança, que eu acho que a gente, de fato, entra no empoderar, né, essa liderança para que eles possam ter uma atuação. Mas eu acho que esse limite ali é super vital. Eu gosto de pensar que a gente sempre tem que olhar para uma política, uma normativa, uma regra e perguntar, ela está a serviço do quê? É isso aí. Ou de quem? Ou de que risco? Ou de que experiência? De que jornada? Acho que quando a gente olha com esse prisma, a gente responde um monte de pergunta que pode dizer, olha, puxa mais para cá, empurra mais para lá, coloca mais detalhe, tira muito detalhe, deixa mais na alçada do líder tomar a decisão, ou não, tira essa liberdade. Tudo para quem, que a gente está fazendo. Acho que tem uma espinha dorsal que nasce do código de conduta, dos valores organizacionais, do manifesto, enfim, cada empresa tem o seu nome, né? Ética, valores, enfim. Nasce disso, né? Quais são os nossos inegociáveis enquanto organização? São esses. Então, a partir dali, eu vou ter um rigor maior, né? São inegociáveis, está ferindo meus valores, minha cultura, aquilo que a gente realmente não quer de forma alguma. E claro que vai ter um outro lugar onde eu preciso amadurecer com os nossos líderes, que acho que isso também é uma jornada, né? Evoluir para eu conseguir, de fato, entregar experiências cada vez mais customizadas e essa hiperpersonalização que a gente vem sendo cobrado, que ainda é uma caixinha de Pandora ali, né? Mas que faz sentido também dentro dessa jornada evolutiva, né? Perfeito, não, acho que excelentes pontos. A gente vai partir para um bloco agora, Dani, em que a gente vai falar sobre decisões estratégicas e conectando essas decisões estratégicas a pessoas, né? Então, eu queria muito entender, assim, de novo, usando a sua perspectiva, usando, né, a sua experiência profissional, o que você avalia, além de um currículo, ao olhar para o executivo? Assim, quais são os aspectos, né, que você acha que tem um peso interessante, além de, né, do currículo ali, do perfil do LinkedIn? Eu falei já em respostas anteriores o quão importante é um líder, né? Teve um momento em uma casa, eu gosto de contar a história porque isso também tangibiliza para quem está ouvindo, né? Não fica só no conceitual aí. Eu trabalhei numa casa em que a gente tinha de fato um momento de turnaround, era para crescer, então tínhamos a demanda ali de comprar um novo business, mas para crescer precisava enxugar.
E aí me foi questionado, né? Se você tiver dinheiro para fazer só uma coisa, o que você não vai deixar de fazer? E eu falei, desenvolver liderança. Porque para mim, de fato, é motor, é veículo, é entrega de resultado, de estratégia, de performance, de tudo aquilo faz muita diferença eu ter um líder mobilizando a organização para o lugar correto, né? Então, isso para mim é um vetor muito importante. E nesse contexto, atrair, trazer as pessoas como o melhor match, né? O melhor fit para a cadeira é fundamental. Muitas vezes a gente cai na cilada de olhar lá todo o repertório técnico, né, de todas as skills, e esquece de olhar os atributos, que culturas essa pessoa passou, o que mobiliza de fato, que momentos ela estava mais apaixonada, com mais vontade de fazer, mais feliz, porque isso também nos dá aí um prognóstico de sucesso ou de insucesso para as cadeiras, né? Então, o famoso fit cultural que a gente fala. E eu gosto de checar muito isso, assim, claro, pelas culturas em que a pessoa passou, sem dúvida, pela flexibilidade, mas checando muito e tendo uma conversa, eu brinco que atrair profissional como por si só, mas mais ainda um executivo, é um trabalho importante de ganha-ganha, né? Se um lado não ganhar, nenhum dos dois ganha. Porque se os dois não ficarem felizes, a empresa decide desligar a pessoa ou a pessoa decide pelo seu próprio desligamento, ninguém ganha, né? Então, às vezes a gente investe e não traz a pessoa correta. Então, acho que ter clareza do que é esperado, qual que é o mandato daquela pessoa. Então, isso, eu já contratei gente que eu sabia que eu queria alguém para fazer 1 ano de ciclo, porque era um projeto. Porque aquela pessoa tem projeto mais curto ali, aquele né? projeto, não porque tinha uma data super, é uma posição que tem uma data para acabar, mas porque aquela pessoa que quando a coisa vira manutenção não se interessa, porque ela de fato fez isso na carreira dela e porque eu tenho um mandato mais curto. E que tá tudo bem, que para mim o sucesso não é aquela, nossa, é um turnover de 3, tem que ficar no mínimo 3, 5, 10 anos, não. Se ela ficou 1 ano e entregou, é a narrativa, né? Então acho que tem um pouco de entender qual que é o mandato daquela cadeira. Então, quando eu estou falando de executivo, isso é super importante. Pesquisas nos mostram cada vez mais, McKinsey fala muito sobre isso, de que não é só o salário, né, e os incentivos todos, né, que motivam as pessoas, muitas vezes é a oportunidade de se desenvolver na perspectiva de entrega, de performar, de fazer um contexto mobilizar, fazer os negócios se movimentarem. Então, acho que ter clareza do mandato e olhar para o aspecto de fit comportamental. Perfeito. Né? Então, olhar quais são os nossos negociáveis, de novo, quais são as características, como é que a gente opera. Tem um lugar que até quando a gente fala de cultura, tem uma zona daquilo que a gente... E até quando você constrói marca empregadora, né, Will? Tem uma zona ali que puxa, o que eu estou contando para o mundo, para o mercado, que eu sou bom e eu já sou bom. Eu já sei, já é reconhecido, já é, né, todo mundo aqui sabe, então isso a minha proposta de valor é muito clara para o candidato e isso tem que fazer muito sentido para ele também, enquanto experiência, né? Se eu falo, eu sou uma empresa que estou em transformação de negócios, que tem muita demanda, muito processo para inovar. E a pessoa fala, poxa, eu gosto disso. Se eu for para um lugar, sei lá, uma multi mais consolidada, em que eu tenho que fazer, mas talvez me interesse. Então, você vai criando aí né, esse match aqui, né, esse fit aqui. E tem um lugar, uma zona, que essa é um pouco, talvez, mais difícil, que é a nossa zona de ambição também. Né? Aquilo que eu, enquanto marca empregadora, ainda quero contar, mas que eu sei que eu tô lá em progresso, né? Tô trabalhando para isso virar, de fato, uma verdade, mas eu já tenho também que estar alinhando isso com o candidato, quando eu falo, por exemplo, que eu quero ser uma cultura onde não tenha tanta hierarquia, que seja uma cultura mais transversal, mais accountability para a liderança. Às vezes eu não estou pronto nesse lugar e eu estou trazendo exatamente esse líder para ajudar a impulsionar. Então eu tenho que dizer, olha, aqui a gente ainda não está 100. Tô 80, tô 50. O papel dessa cadeira também é ir nessa jornada, impulsionar. E ali também tem um elemento de quanto ele compra essa jornada, porque você começa a testar até outras coisas. Olha, resiliência. Às vezes eu posso dizer, não, se não estiver muito maduro isso é um inegociável, né? Então, todos esses atributos e trazer uma posição de liderança, até por isso a gente usa muito a Executive Search, né? Porque no final acaba sendo quem sabe fazer muito bem, é uma skill que a gente compra, porque de fato ajuda numa decisão e num ativo que é altamente estratégico para a gente enquanto organização. Perfeito. E aí você, na sua resposta, Dani, você trouxe 2 pontos que acho que me chamaram muito a atenção, né?
O primeiro deles que você comentou, a aderência do executivo à cultura, né, ao ambiente, que, assim, primordial. E aí depois você falou um pouquinho também sobre competências. E aí, por curiosidade, você geralmente usa ferramentas para fazer usando o termo que você falou, né? O match, né? Ali a combinação entre o executivo versus a casa, né? A empresa que ele está sendo considerado. Ou isso acaba sendo uma análise que você faz muito mais usando como base sua experiência, né, estilo de entrevista, sem fazer merchan, sem citar nenhuma ferramenta específica, mas muito mais para entender, assim, você acaba usando ferramentas ou é uma análise mais que você faz de perfil, assim, mais informal, vamos colocar dessa forma? E aí, focando na liderança especificamente, acho que para falar, até tem um case recente do último ano especificamente, que é muito robusto. Nós contratamos mais de 10 mil pessoas, quase 11 mil. Nossa, tá? 10.800 pessoas no último ano. O que é uma jornada muito relevante, né? Nada trivial aí do que a gente olha para uma empresa nacional. Eu estou falando de volume Brasil, não, tá? Volume fora muito. Outras posições que foram fora do Brasil. Então, é um volume importante. Então, para cada tipo de profissional, a gente tem algumas esteiras e com estratégias diferentes, né? Tá. E aí, quando eu falo em liderança, mas pra gente não é só liderança hoje que tem um valor bastante, que é muito caro pra gente na perspectiva de ter um cuidado e, de fato, um rigor ainda maior. Tem posições de especialistas que são pra gente muito vitais para o negócio, para impulsionar a nossa jornada, para a transformação que a gente vem passando, né? E que a gente vem impulsionando aí também. Então, todas essas posições que são mais críticas, a gente tem uma esteira diferente. Já tem uma jornada, né? Já tem uma esteira diferente. Tá. O que a gente habitualmente usa? A Assessment é uma ferramenta que a gente usa bastante, tá? Então, a gente tem alguns parceiros, a depender do nível, tem uma ferramenta diferente, customizada. E a própria estratégia de parceiros para fazer posições críticas a mercado, né? Acho que a gente ainda tem um lugar ali eu brinco, eu poderia investir meu próprio dinheiro? Poderia, mas tem gente que só faz isso. Se a pessoa só faz isso, ela deve fazer muito melhor que eu que faço isso eventualmente, né? Então, nesse contexto, quando é de fato uma posição... e a gente não dá para consultoria facinho, né? Infelizmente, a gente só dá o mais difícil. Mas quando é uma posição de fato, ou por uma questão de confidencialidade, que às vezes a gente tem, ou por ser um perfil um pouco mais mosca branca, ou porque, de fato, eu quero ter um alcance diferente, usar ferramentas mais sofisticadas que me deem outro nível de comparação, a gente acaba usando parceiros, né, que por si só já tem diferentes metodologias e abordagens que nos ajudam a ter essa assertividade no processo, mas o que a gente realmente não abre mão, e a gente faz muita movimentação, por exemplo, interna também. Né? E quando a gente escolhe alguém para suceder uma outra cadeira, né, em casos de liderança especificamente, a gente usa a ferramenta para validar. A ferramenta é um apoio, ela por si só não tem condição de julgar se a pessoa está na prontidão, né? Então, ela entra como um complemento. Um complemento, é isso. Eu quero que a experiência dele, que as entregas, né, apontem para esse lugar, que o perfil, que muitas vezes está dentro de casa, a gente já conhece. Às vezes a gente não sabe falar tanto do potencial, porque às vezes é uma situação nova em que a pessoa ainda não foi exposta. Então, acho que nesse lugar, as ferramentas, os assessments, ter uma visão imparcial de um parceiro, ajuda bastante para a gente ter uma decisão mais adequada, né? Dani, e contratando tanta gente, né, no último ano, e aí eu vou fazer uma pergunta me incluindo, né? Quais são os grandes acertos, os cases, que eu acho que é o mais fácil da gente contar aqui, mas quais são os grandes erros que a gente acaba cometendo quando a gente toma decisões sobre trazer um líder ou não trazer um líder? O que a gente, como empresas, porque na verdade não é uma decisão do RH apenas, não é uma decisão também só do gestor, não é uma decisão eventualmente de um parceiro que está ajudando a gente. Aonde que a gente ainda comete alguns erros nessa trajetória? Vou começar só fazendo um aspecto conceitual. Você falou um pouco atrás, né, na tua fala a serviço do que a gente está, né? Eu acho que quando a gente pensa qualquer produto, seja recrutamento e seleção, também como um produto, eu sempre penso o que eu entrego, né? Que eu brinco que a gente, RH, a gente tem uma natureza de ser mais apaixonada pelos nossos produtos, por aquilo que a gente faz, né? É um pouco até dessa história de quem trabalha com propósito, com essa agenda, etc. Eu falo, às vezes a gente se apaixona
por um produto e a gente não sabe nem mais o que ele está entregando. Mas ele ficou tão boa, esse Excel ficou tão bem feito, não sei mais o que ele está entregando de valor. A gente não mata produto, né? Exatamente, não mata. Tem um medo de matar, um apego, e aí tem alguns que a gente batiza com nome, né? Você viu aqueles que é a planilha do fulano, é de estimação. Então, acho que tem um lugar ali de primeiro pensar serviço do quê? O que eu estou gerando de impacto para o negócio, para a organização, né? E isso, para fazer um processo seletivo, é um papo ainda mais necessário, né? De maneira realista. O que essa pessoa vai fazer nos primeiros 90 dias? No primeiro ano, ela tem que ter sido capaz de entregar o quê? Em quais condições, né? Então, a história de entender o mandato é super importante. Eu tive uma situação, e aí, na linha, né, de compartilhar também os cases que não deram certo, que a vida é assim, numa outra casa em que a gente tinha uma posição para fazer um marketplace, mas era um modelo digital com físico, quando a gente começou a falar do digital, né, que era físico com digital, etc. Então tinha uma jornada ali de produto que era loja física entregando o produto online, etc. E quando a gente desenhou o projeto, uma das perguntas que eu como RH fiquei fazendo pro gestor que me demandou a vaga é: tua expectativa aqui é aumentar a market share ou fazer com que o gestor tenha uma experiência melhor, dividir a fatia, né? Garantir que ele não vai embora comprar em outro parceiro porque a gente não tem todos os canais ou porque não tem o estoque bem posicionado em todas as lojas. E aí, nesse contexto, a pizza talvez fique mais ou menos a mesma ou o crescimento seja mais marginal, mas eu tenho uma pizza melhor distribuída ou é aumentar a market share? E aí a resposta foi: não, a gente tem que aumentar a market share. E eu digo, acho que não é essa cadeira que tem esse mandato. Então ficou ali um desalinhamento quase que de a capacidade daquela cadeira versus o que era o business case, então tinha... Mas ainda assim a gente seguiu e contratou a pessoa. E depois de poucos meses, aí também tinha uma questão de estrutura organizacional, que ela ia ficar direto com o CEO, quando eu achei que tinha que ficar, né, um diretor que pudesse fazer uma gestão um pouco mais direta, né, dentro de um comercial, efetivamente, para dar uma priorizada. Então, por algumas razões, a gente nasceu torto, sabe aquela história do nasce torto? Uhum. Então, o briefing não ficou exatamente. E aí a gente acabou trazendo uma pessoa que depois de poucos meses a gente entendeu que não ia conseguir entregar, porque a gente não tinha desenhado a expectativa correta, né? E quando a expectativa é mais econômica, mais financeira, e a pessoa não tem todos os recursos na mão, a cadeira acaba voltando e sendo desnecessária, né? Sim. Então essa foi uma das frustrações que eu tive, e porque foi no C-Level também, então a gente acaba lembrando mais dessas, né? Deve ter tido outras, óbvio, mas essa me marcou bastante, porque eu acho que eu consegui influenciar pouco, ou menos do que deveria. Teve um momento que eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu cedi, né? E aí acho que a gente podia ter tido a oportunidade de estressar um pouco mais a conversa, num bom sentido, e tomar uma decisão melhor para a organização e para um candidato. A gente que trabalha com recrutamento, que mobiliza, mexe com a vida das pessoas, né? Eu brinco que não tem atividade que tenha mais propósito, porque eu estou oferecendo um trabalho. Eu estou mobilizando aquela pessoa, a esposa, filhos, é toda uma dinâmica familiar. Muitas vezes a pessoa está empregada, ela vai sair para ir para uma outra oportunidade, então a gente é corresponsável também aqui. Isso quando a gente não fala em realocação, né? Mudança de cidade, de estado, de país, muitas vezes, exatamente. Que ainda é mais complexo, né? É isso mesmo. Então, implica em muita coisa, né? Então, acho que a gente tem quase que por dever usarmos ferramentas e experiência, claro, para fazer as melhores escolhas e ajudar a empresa, né? Isso. Quanto mais informação, mais dados a gente conseguir fornecer, porque no final é uma tomada de decisão. O tema aqui talvez seja assim, as consequências são amplas, né? Sim. Elas afetam uma série de coisas, não só o resultado, uma linha, um número, mas afetam vidas, afetam expectativas, né? Então, é o grande desafio, a arte de colocar a pessoa certa no lugar certo. E agora você tocou um tema que também vejo bastante importante ali na equação, que é a geração de dados, né? Eu vejo que a gente, enquanto RH, demorou mais para entrar nessa jornada ali de que, talvez é porque o financeiro é mais fácil de medir, porque não é só treinamento, não é só isso, são muitas coisas, e de fato são, né? A gente decidir o sucesso ou insucesso da pessoa tem vários componentes que estão na equação, mas acho que a gente, indo para esse apetite, para essa vocação mais analítica, a gente tem ganhado muito mais sobre os níveis de decisão, escalabilidade,
Então, quando eu falo em trazer quase 11 mil pessoas, tem que usar a ferramenta que me dê condição de, por meio de dados, tomar decisões melhores. E sejam as básicas, desde o SLA com que eu contrato e querendo melhorar isso cada vez mais, até de fato talvez diversidade eu trouxe de perfis que são congruentes à nossa narrativa, à nossa estratégia de futuro, que caso que essas pessoas vieram, quais skills, então, até para não olhar só aquela posição e aí num olhar mais ampliado, né, como é que eu contribuo com a organização pensando em outros elementos que são complementares também. E provavelmente a gente não tem uma resposta certa, mas talvez para a gente refletir aqui juntas, assim, tem alguma temática, tem algum assunto que você ainda acha que é pouco discutido no RH, que deveria ser mais discutido, né? Até você comentou agora um pouquinho sobre dados, sobre inteligência artificial, mas quero que você fique à vontade também, eventualmente, para pensar em outras frentes, assim, que você acha que a gente poderia explorar enquanto executivos de RH, né, mais profundamente. Acho que tem duas coisas, os temas e a conexão dos temas, né? O roadmap só. Então, eu acho que uma coisa é a gente, muitas vezes, complica para o gestor a nossa linguagem, né, de RH. A gente fica falando RH, que eu brinco, né? É uma linguagem própria ali muito bom. E que ninguém entende nada. Eu acho que todos os processos, eles têm lá, né? Tem aqueles que são predecessores, tem aqueles que são sucessores, eles têm uma coerência entre eles. Então, muitas vezes a gente se apaixona de novo. O pessoal da outra empresa está fazendo uma coisa do concorrente super legal, vamos fazer. Está entregando o quê para o nosso momento, para o nosso negócio, né? Então, acho que cair nesse modismo é muitas vezes uma cilada. Então, a gente tem que olhar para a jornada, para a coerência das coisas, fazer com qualidade e ajudar o gestor nessa jornada também, nessa experiência. E tem também nosso olhar. Esses dias eu vi o David Urich falando, né? Durante muito tempo ele falou da figura do business partner, né? Foi o primeiro que trouxe mais formalmente a conversa. E ele falou, agora a gente não é mais parceiro do negócio, a gente é parceiro do cliente, né? Então, quanto mais a gente tiver com o repertório instrumentalizado, com essa musculatura, para falar à luz das nossas necessidades, dos negócios dos nossos clientes, mais aderentes vão ficar os nossos processos. Então, eu acho que eu sou otimista com a visão de que nós, enquanto RHs, começamos a ter um lugar, né, na mesa. A gente é consultado, eu vejo que a gente é muito mais ouvido, e não depois que tomou a decisão, faz a folha de pagamento, mas mesmo antes para a tomada de decisão de pontos relevantes. E não só por uma burocracia, mas por agregar valor. Então, eu tenho uma visão otimista de que a gente está mais na mesa de decisão, pode avançar muito mais, mas a gente já está lá no lugar. E acho que cabe ali da gente fazer um bom uso, né? Então, entendendo a conexão daquilo que está sendo proposto com os nossos negócios, com os nossos clientes, né? Com o futuro das organizações. Acho que tem pautas como, por exemplo, planejamento sucessório. Há quantos anos a gente faz isso no mundo corporativo? Não sei, mais de 30, não sei. Não sei quais foram os primeiros planejamentos sucessórios. Mas a gente ainda tem muito, muito preconceito em fazê-lo de maneira correta. Porque ao fazer o meu planejamento sucessório, eu estou dizendo que alguém pode ser tão bom ou melhor que eu, amanhã ou hoje mesmo, né? Então passa também por esse lugar de autoconhecimento, de segurança, de eu querer de fato ter um legado e não querer ser a pessoa insubstituível, né? Isso mexe com várias esferas que durante a nossa evolução corporativa, o gestor era quase que endeusado ali, dono de todas as respostas, logo insubstituível, né? E hoje a gente vem saber, conhecimento está em todo lugar, né? Você clicou no celular aqui, até por isso eu tenho falado de exemplos, porque conteúdo a gente tem no chat, GPT, na Meta. Minha filha já não fala mais, antigamente falava, dá um Google. Ela fala, pergunta para Meta. Isso. As crianças já estão falando Até o termo isso. já mudou, né? Já mudou, né? Ou dá um GPT aí. Dá um GPT aí, né? Então, de fato, a informação está muito acessível. Então, acho que a gente tem que trazer exemplos. E o processo sucessório é um dos críticos, em que a gente tem que reconhecer que tem alguém que vai ser tão bom quanto eu, e ter a conversa no lugar correto, e ter a conversa não por conveniência de afinidades, e ter a conversa olhando para o futuro, porque às vezes o que eu preciso hoje não é o que eu vou precisar lá na frente. Como é que eu tenho essa clareza, essa lucidez de falar, até hoje funcionou com essas skills, mas para o futuro não é isso que entrega. Num cenário que é altamente complexo, como a gente veio falando aqui também, em que algumas carreiras não vão existir da maneira que existem e outras vão ter muito mais valor, e a gente ainda
Eu brinco que o super executivo do futuro para tudo isso não existe, porque ninguém viveu isso ainda, né? As pessoas estão, alguns já experimentaram um pouquinho mais, mas é tudo muito novo, então a gente não vai ter pessoas com experiências super longevas nesses temas ou numa prontidão absoluta. Mas a gente está muito mais tentando por potencial, por quais são as skills, por força de vontade, por mobilização. Então, eu acho que tem temas que, como planejamento sucessório, que eu acho que ainda planejamento da força de trabalho, isso é um vital, que naquela linha do que eu falei, a gente fica pensando, não sei nem o que eu vou vender amanhã, eu não vou saber que pessoas eu preciso, mas muitas coisas a gente já sabe. Deveríamos estar olhando para quais são essas skills que eu vou ter que desenvolver, né? Isso aconteceu quando a gente precisou contratar um monte de gente de tecnologia da noite para o dia. Até hoje a gente tem essa guerra de talentos, né? Menor, por óbvio, mas fazendo um desserviço na carreira, muitas vezes pagando 3 vezes mais e a pessoa trabalhando para outros países, enfim. E a gente teve que ir corrigindo aí durante o percurso, dando desenvolvimento, né? Se a gente puder antecipar isso, o que a gente vai precisar daqui a pouquinho? Isso ajuda muito mais a efetividade das nossas iniciativas, que deveriam estar a serviço mais do futuro e menos, assim, de entregar um presente ali que a gente já conhece, né? E quando a agenda de RH está só olhando para entregar o presente, a gente não está fazendo o que tem que fazer. Porque se eu estou olhando para a sucessão quando a gente já está no planejamento anual e a pessoa já está prestes a se aposentar... Já não foi um planejamento. Já não é mais, né? Então, isso se desdobra em todas as iniciativas de pessoas. Desenvolver, enfim, desenvolver na medida certa, trocar, acelerar, contratar, mapear onde é que essas pessoas estão, desenvolver no mercado, né? Em algumas indústrias, eu trabalhei em indústria de alto capital empregado, eu trabalhei em celulose e papel. A gente, antes de implementar uma fábrica, de se mudar para um lugar, contratava as pessoas e capacitava na região, que a indústria de papel depende de recursos hídricos. Então, você vai ter que se movimentar para alguns lugares onde você tem esses recursos naturais, né? Você não consegue ter aqui em São Paulo, né? E aí, nem sempre esses recursos são disponíveis no mesmo lugar que eu tenho o capital intelectual. Né? Então, você tem que ter um planejamento antes da sua força de trabalho ali. Então, eles fazem isso muito bem, mas você tem um ciclo muito diferente do que as empresas de tecnologia ou outros negócios hoje. Então, se a gente puder, de alguma forma, antecipar algumas necessidades e a agenda de pessoas tiver um pouco mais essa aspiração de futuro, eu acho que isso também entrega um valor assim, enorme. E aí é pouco provável que a gente não sejamos convidados para a agenda, sabe? A gente vai estar na estratégia, não faz sentido estarmos fora, né? E até fazendo uma reflexão, né, em relação à questão do planejamento sucessório, de fato, assim, não é uma temática nova, se a gente para pensar, né? Mas é uma temática que acho que ainda gera tanta discussão, porque, e aí é uma opinião minha, quero, né, saber o que vocês pensam, porque ao mesmo tempo que a gente fala de planejamento sucessório dentro das empresas, eu preciso falar também de autodesenvolvimento e de planejamento pessoal, né? Então, eu acho que tem esse desafio, porque acaba envolvendo o aspecto de vida pessoal do executivo, de onde ele quer estar dali há tanto tempo, né? Quais vão ser as ocupações, ou qual vai ser a ocupação que ele vai ter ali num próximo step. Então, eu acho que gera essa discussão muito por conta disso, assim, também, né? Sem dúvida, sem dúvida. No final, uma conversa sobre expectativas, né? Total. E ainda nem trouxemos algumas equações, né? As gerações novas, outra maneira. O Rocha trouxe uma pesquisa recente falando que, sob o ponto de vista fisiológico, não tem diferença entre homens, mulheres, gerações todas, sob o ponto de vista hardware, vamos dizer, né? Somos todos iguais. Mas, sob o ponto de vista, óbvio, social, a gente sabe das diferenças. Eu imagino que os meus filhos vão ser já são muito diferentes do que eu fui, por conta de formação, de estímulo, enfim, sociedade, de tudo isso. E quando traz isso na equação, fica ainda mais difícil, mais complexo você pensar, porque a proposta de valor acaba sendo muitas vezes diferente, né? Depois que a gente foi para o home office, e algumas empresas têm feito o movimento de voltar cada vez mais para os escritórios, a resistência que isso não é brutal, né? A gente tem visto bastante. Passamos a vida trabalhando todos os dias. Agora a gente se acostumou com outra agenda, com outra forma de trabalho, né? E que em alguns países isso já era, né? As pessoas têm multifunções, né? A pessoa é professora disso, daquilo outro, também trabalha no escritório, é redator e vai juntando um monte de profissão. Não é muito a característica da nossa população ainda, pelo menos.
Mas isso já vai trazendo outras variáveis para a equação. Eu vou precisar de uma força de trabalho, que ainda não sei qual é, porque a IA, só estou usando a IA como pontinha do iceberg, mas tem um monte de coisa que vem aí. Vai trazer outras necessidades, que eu ainda não sei, posso fazer especulações e devo, né, fazer olhando para o futuro, com pessoas que vão querer coisas diferentes, com outras skills, vindo de um outro mundo. Então, acho que vai ser divertido. Vai ser cada vez mais complexo. Vou fazer uma pergunta que não está aqui no roteiro, que tem a ver com isso. O futuro do trabalho que você enxerga olhando o nosso cenário, né? Que a gente tem uma legislação posta, né? Que a gente trabalha através dela. Mas olhando o futuro do trabalho, tudo que está por vir, qual é o grau de complexidade que as governanças corporativas vão ganhar nesse cenário de transformação gigantesca? Ou que impactos já estão sendo vistos aí, né? Sim. Acho que tem um papel, né, que a gente falou, que é governança entregando mitigação de risco, né? E aí, nesse contexto, a legislação tem um papel super importante, não adianta, eu brinco que tem que ser legal e moral, não pode ser legal e moral e engorda, né? Eu falo, tudo pode, mas não pode ser legal, nem moral, nem engordar, né? Eu brinco lá com o time. Mas no fundo um aspecto de rigor legal. Acho que a nossa legislação tem muito que evoluir, a reforma trouxe algumas oportunidades, acho que deu um pouco mais a caneta para o sindicato, deliberar algumas coisas que isso, de alguma forma, pode, né? Depende, ainda tem um terceiro na relação, mas pode acelerar algumas conversas. Acho que tem algumas agendas que estão sendo discutidas, como a 6x1, como a Lei da Igualdade Salarial, e eu vou falar dessa que essa que não é ainda projeto de lei, mas isso está mais maduro, que é já em linha, né, do que a gente quer enquanto movimento de evolução, pensar dos papéis da sociedade, né? Eu acho que são movimentos aí legais que são congruentes, que falam ali com esse novo contexto, né? Mas acho que a gente, do ponto de vista de legislação, a gente ainda é muito complexo. Tudo demora muito para evoluir, né? E aí aqui, depoimento absolutamente pessoal, tá? Já que a gente sai do roteiro, absolutamente pessoal. Acho que a gente avança, mas com muita oportunidade de olhar para um lugar mais maduro, que, de novo, outros países estão fazendo há bastante tempo. Tem país que decide, a própria pessoa decide o salário que ela vai ganhar de bônus, etc. Vamos imaginar fazer isso aqui no Brasil? Nem a gente talvez tenha toda a maturidade, apesar de saber que maturidade é fazer, e você vai amadurecendo, né? Não vem da noite para o dia. Mas acho que também pelo aspecto, né, de rigor legal, a gente ainda está muito longe dessas conversas, né? Mas acho que a gente vai rapidamente ter que achar um caminho no qual as pessoas sejam remuneradas com um pouco mais de flexibilidade, pensando em atividades entregáveis. Eu acho que esse vai ser um provável futuro aqui. Legal. Estou, assim, fazendo aqui uma profecia do futuro aqui. Ideias. Perfeito. Agora a gente vai partir, Dani, para o último bloco aqui do nosso papo, que a gente chama de ping-pong. Tá? Então, a gente vai fazer perguntas que são perguntas curtas, e aí a resposta também não precisa ser uma resposta muito elaborada, assim, você pode, né, enfim, trazer um pouquinho do ponto de vista, mas quero que você fique aí super à vontade, tá? Boa. Eu não sou boa no ping-pong, eu jogo tênis, e agora eu me rendi à geração do beach tênis, eu me tornei quem mais eu jogava, não, me rendi, e são técnicas diferentes que você quer que vá e volta, né? Mas perfeito, vamos lá, perfeito. Vamos lá. Cultura consistente ou governança estruturada? Os dois, como eu falei, simbióticos quase. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria cultura primeiro. Tá. Cultura consistente, porque com a intencionalidade, com as medidas corretas, porque provavelmente uma cultura consistente vai embarcar ali uma governança, né, bem feita, né? Então acho que de alguma forma nessa linha. Faz sentido. Desenvolver liderança ou substituir no momento certo? Eu sou uma pessoa que cedo descobri meu propósito, há bastante tempo, que é desenvolver pessoas e fazer legados. Para mim é energia, assim, né? Então eu acredito muito em desenvolvimento. Mas eu acho que tem um equilíbrio ali entre desenvolver desde que haja abertura, prontidão, né? Desenvolver a qualquer custo, e seja
tem a intenção real. Sabe aquela coisa de sei que não vai dar certo, vou fazer de conta que vou desenvolver? As pessoas são adultas, as relações têm que ser de adulto, né? Então, assim, quando os dois estão afim de um desenvolvimento genuíno, intencional, desenvolver. Mas se já está dado, se eu já tenho o diagnóstico, eu acho que tem que trocar na hora certa. Perfeito. Executivo com histórico sólido ou com capacidade de transformação? Olha, só tem difícil aqui. Eu acho que a capacidade de transformação, mas que tenha solidez nos entregáveis. Se só tiver espuma, eu brinco, tem que ter espuma, mas tem que ter, né, o recheio ali também. Sim. Então, acho que a transformação ela só acontece se eu tiver capacidade de mobilizar. Então, Perfeito. acho que o potencial nessa linha de transformar, mas com um histórico de entregáveis sólidos. Perfeito. Alinhamento com o conselho ou independência na gestão? Depende. Alinhamento com o conselho nas pautas que devam ser de conselho. Então, acho que conselho claramente é para olhar para o futuro, olhar para a estratégia. E autonomia na gestão nas pautas em que a diretoria, a gestão tem alçada para fazê-la. Né? Às vezes, eu acho que os papéis às vezes são invertidos e a diretoria está levando para o conselho olhar o presente, quando ele deveria estar olhando para o futuro, logo quem está fazendo olhar para o futuro, ninguém está olhando, né? Ou o contrário, eu vou fazendo direções estratégicas e não estou alinhada. Então, eu acho que alinhamento quando a agenda for de futuro, quando for de estratégia, decisões do dia a dia, operacionais, táticas, ou aquelas que eu tenho alçada previamente definidas em governança, como a gente falou aqui, eu vou ter que ter autonomia, senão enrijece e o processo não fica fluido. Perfeito, perfeito. Não foi tão polêmico, faz ping-pong. Eu acho que fiquei meio em cima do muro, foi isso? Não foi tão polêmico, não foi. Dani, a gente vai entrar agora num bloco chamado Mito ou Verdade. Então, vou fazer uma afirmação, e você disse é mito ou verdade, explica teu ponto. A primeira é, governança bem estruturada garante melhores decisões. Verdade, verdade absoluta. Discutimos aqui bastante e eu acredito que a governança é uma mola propulsora aí para boas decisões. Legal. A segunda, o RH deve participar ativamente de discussões em nível de conselho. Ele deve, eu acredito que ele tem que ter, inclusive, uma agenda bastante ativa, recorrente, no qual ele fale sobre as suas estratégias, sobre a evolução das estratégias, os entregáveis, enfim, super verdade e de maneira frequente, inclusive. Legal. E a última, a escolha de um C-Level é mais crítica que a estratégia em si. Acho que sim também. Porque um bom C-Level alinhado ao momento, ao contexto, ele vai seguramente convergir para uma boa estratégia e para uma boa execução. Ele vai ter as pessoas corretas, ele vai montar o time correto, seguramente ele vai fazer com que a estratégia bem feita aconteça também. Isso. E no final é tudo sobre pessoas, né? No final é tudo sobre pessoas. Muito bom. Obrigado. Perfeito. Dani, a gente está avançando para o final aqui do nosso papo, então eu queria abrir um espaço muito para você ou colocar alguma reflexão ou alguma afirmação que você acredita ser verdadeira, né, que acho que possa resumir um pouquinho da temática que a gente trouxe aqui, para a gente gerar essa discussão, para a gente deixar, né, o executivo que está assistindo esse nosso podcast pensando, assim, né, depois que terminar o vídeo, enfim, o que você acha que vale a pena dividir aqui com a gente? Ótimo. Eu vou tentar fazer um recado que seja mais genérico, não só para as pessoas de RH, embora a gente falou bastante aqui da matéria em si, mas para a liderança como um todo, e eu acho que cobre bem os pontos que a gente elencou. Então, a gente falou bastante de governança, de cultura e de liderança propriamente dito, né? Que são temas altamente ali alinhados, convergentes. Eu acho que sensibilizar a liderança da importância de termos governanças bem estabelecidas, independente do tamanho da organização, né? Nunca se sabe quando uma organização vai prosperar e vai querer abrir capital e vai querer captar um investidor, né? Seja um único, um fundo de private equity ou ir para a bolsa, enfim. E espera-se, né? Espera-se que os negócios prosperem. Então, acho que governança é desde o começo para a gente evitar muito retrabalho no futuro. Né? Então, seria uma recomendação. Cultura com a intencionalidade correta e sempre. Né? Então, olhar para a cultura de fato como um ativo importante para mobilizar, para a entrega do resultado, para a entrega da estratégia. Se a gente não fizer nada sobre cultura, ela vai existir de todo jeito, vai estar ali anyways. Então,
tão melhor, tão mais potente se pudermos desenhá-la com uma intencionalidade e alinhar e levar para o caminho correto, que a alta liderança acredita, que esteja congruente com as nossas estratégias. E a liderança como um papel bastante protagonista. Eu acho que nunca foi tão difícil ser líder como nos dias de hoje, embora seja um papel que a gente já desempenha há bastante tempo, sobre aspectos de ambiente, né, desde sociopolítico, geracional, as NRs, né, que a gente está falando agora, o nível de complexidade que é requerido do líder hoje é muito maior, então acho que tem um lugar ali de esteja em vulnerabilidade, então compartilhar, a gente não precisa ter todas as respostas, interesse genuíno pelas pessoas, disciplina, a gente é role model o tempo todo, né? A gente é preposto do CNPJ, a organização é um CNPJ, ela é feita de pessoas, e a liderança tem um papel muito ativo e não é do RH, né? Então, liderança não é do RH, gestão de pessoas não é só do RH, né? É da gente também, mas eu acho que a conversa é um convite também para que nós, líderes, nos apoiemos, utilizemos mais em comunidade. É uma carreira que muitas vezes é solitária, né? Eu tenho que tomar decisão, tenho que decidir para o outro, para mim, enfim. Então, que a gente possa também se apoiar em comunidade. E aí a vulnerabilidade é ainda mais bacana, porque estou passando por uma situação que eu ainda não sei como tratá-la, né? Que conheça em profundidade seu time, quais são os inegociáveis deles também. Isso ajuda muito a dinâmica, a fluidez do trabalho. E tenha combinados, né? Então, acho que o líder é o grande protagonista da história, ele que impulsiona, por meio dele que os resultados acontecem. E eu tenho uma crença absoluta ali de que são figuras super vitais para o sucesso, para a performance e para os resultados das organizações. Perfeito. Nossa, acho que super bem colocado. Muito obrigada por todos os pontos, Dani. Obrigada, Will. Então, chegamos ao final do nosso segundo episódio do TheCast. Queria agradecer de novo, Dani. Obrigada pela disponibilidade, pela troca. Agradeço. Acho que por todos os pontos. Foi uma delícia. Uma conversa muito rica. Pelo menos aqui pra mim, a conversa passou super rápida. Queria agradecer também ao Will a presença. Acho que as perguntas foram muito pertinentes. Então, obrigada também pela participação, Will. Obrigado, foi um prazer ser co-host aqui. Foi uma conversa deliciosa mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado.